E aí galera, como é que vocês estão? Pessoal, eu sou o professor Kelso do canal Física e nós temos aqui dois circuitos, galera. Qual desses circuitos tem um receptor? Ou qual desses circuitos tem geradores em série ou geradores em paralelo? Tá, nós temos dois circuitos aqui. Esse primeiro circuito, se você for ver, eu tenho duas correntes saindo da FEM 10 volts e da outra FEM de 10 volts. Esse outro aqui eu tenho uma FEM de 10 volts saindo uma corrente e uma FEM chegando uma corrente no polo positivo de 5 volts. Primeiro ponto que nós temos que saber entre receptores e geradores. Primeiro, galera, a FEM do gerador ela é sempre maior que a contra-FEM do receptor. Sempre. Por quê? O gerador é ele que gera tudo. Ele gera energia, ele gera DDP para o circuito. Ele que produz aí, vamos colocar assim, a corrente elétrica. Então, sempre a FEM do gerador é maior que a contra-FEM do receptor. Tá? Poderia ser dois geradores aqui, poderia ser dois geradores aqui também, poderia ser dois geradores. Bom, por que a gente tem que ver outra coisa aqui? A corrente elétrica, ela, do gerador, quando ele gera corrente, sempre sai do polo que? Positivo. Então, sempre a corrente sai do polo positivo, lá da FEM dele, da DDP. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma corrente, tá vendo a setinha? Então, aqui está saindo do polo que? Positivo. Então, isso aqui é um gerador. Aqui também está saindo do que? Do polo que? Positivo. Então, isso também é um gerador. Então, se você olhar, esses dois geradores estão aqui em paralelo, um do lado do outro em paralelo. Logo, esses dois geradores, como estão produzindo uma corrente, deve estar, com certeza, está ligado a um circuito externo aí do gerador. Duas pilhas em paralelo estão ligadas, porque está saindo corrente. Se está saindo corrente, isso quer dizer o quê? Que tem o quê? Alguma coisa ligada a eles aqui. Então, vamos supor que está ligado aqui um resistor, por exemplo. Então, esses dois são o quê? Geradores, não tem nenhum receptor aí, beleza? Vamos ver se esse outro aqui, você tem um gerador e um receptor, ou dois geradores, por exemplo, em série, por exemplo, beleza? Bom, o que você tem aqui, galera? Lembra que eu falei para vocês? Primeiro, a FEM do gerador é maior que a contra-FEM do receptor, tá? Pelo menos isso. Bom, outra coisa que eu falei para vocês é o seguinte, no gerador, a corrente sai do polo que? Positivo. Então, aqui está saindo do polo positivo. Então, este daqui é um gerador. Aqui a corrente vem, passa pelo circuito aqui, ó, quer ver? Ela faz isso aqui, galera, ó. Ela tá passando aqui, ó, por essa parte aqui do circuito, ó, a nossa corrente, tá vendo aqui? E aqui tá entrando nesse polo aqui, que é o polo quê? O polo positivo. Se ela entra pelo polo positivo, ela está saindo pelo polo quê? Negativo nesse caso. Então, nesse caso aqui, a nossa corrente está fazendo isso aqui, ó. Saindo pelo polo que? Negativo aqui, ó. Então tem uma corrente elétrica saindo por esse polo negativo. Então isso aqui não é um gerador, isso aqui é um receptor. Então nesse caso aí, por exemplo, se eu quiser saber o valor da corrente aí, o que eu uso? A lei de Poier. O que eu faço? Corrente elétrica é igual a FEM do gerador menos a FEM ou a contra-FEM do receptor sobre o somatório de quem? Das resistências elétricas de todo o circuito. Então, a corrente elétrica é igual a 10, que é do gerador, menos a contra-FEM do receptor, que agora eu sei se isso aqui é um receptor, 5, sobre o somatório. 3 mais 1, 4. Logo, o I vale quanto? Vai ficar 10 menos 5, vai ficar 5, ou seja, 5 quartos de ampere, que é a minha corrente elétrica aí. Então, nesse caso aqui, você tem um receptor, né, e um gerador. Então, onde está o receptor? O receptor está aqui. Eu tenho aqui um receptor. Aqui, nesse outro caso aqui, eu tenho dois geradores em paralelo. Então, toma cuidado, galera, que os circuitos se parecem, mas, na verdade, aqui você tem dois geradores nesse primeiro, em paralelo, e aqui você tem um gerador e um receptor. Toma cuidado com o sentido da corrente, a FEM e a contra-FEM do receptor. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de dar o seu joinha para fortalecer aqui o canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo. Até a próxima, galera. Valeu!